que quer dizer você ter um sangue positivo ou um sangue negativo? Você conhece a doença eritroblastose fetal? Então bora para a aula. Olá pessoal, vamos então entender um pouco sobre o tal do fator RH. Só lembrando que tem um vídeo aqui no canal sobre o sistema ABO, então é legal você assistir e entender também todo esse processo. Bom, vamos começar a aula colocando essa imagem. Aí você pode pensar, pô, o que tem a ver a foto de um macaco aí nessa aula sobre sistema sanguíneo, né? Esse macaco aqui, pessoal, ele é conhecido como macaco rhesus. Macaco rhesus. E na década de 40, dois cientistas fizeram um experimento usando o sangue desse macaco. E colocaram o sangue desse macaco em coelhos. Eles repararam que acontecia em alguns casos uma aglutinação, ou seja, esse sangue do macaco, ao ser colocado no sangue do coelho, ao ser misturado, esse sangue tinha uma reação que ele aglutinava, ele empelotava. E aí eles perceberam que tinha alguma coisa no sangue do coelho, que essa coisa, na verdade, era um anticorpo que acabava atacando o sangue desse macaco. E essa coisa que era atacada por esse anticorpo, foi descoberto que era uma proteína que estava presente nas hemácias do sangue desse macaco. E deram o nome dessa proteína de proteína RH, pelo nome do macaco ser chamado de macaco rhesus. Então, bem tranquilo. Então ele via que tinha alguns macacos que possuía essa proteína nas hemácias, e isso fazia com que essas hemácias, ao entrar em contato com outro sangue, por exemplo, no caso aqui do coelho, eram atacadas por um anticorpo. Tá? E esse anticorpo ficou conhecido também como anticorpo anti-RH. Então aqui tem duas coisas. Aqui tem uma proteína, que é um antígeno, chamado RH, e tem um anticorpo chamado anti-RH. Professor, essa proteína fica localizada aonde? Fica localizada na membrana plasmática das células vermelhas, dos glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou hemácias do nosso sangue. Então eu tenho lá uma célula, uma hemácia, que tem uma função de transporte de oxigênio e CO2, e essa proteína fica nessa membrana, chamada de proteína RH. Tá? E aí é bem legal você perceber também, por isso que é legal você ver o outro vídeo, que no nosso sangue você tem as células, mas também você tem a parte líquida. E caso a pessoa tenha esse anticorpo anti-RH, ou ela produza, esse anticorpo vai ficar localizado na parte líquida também, chamado de plasma, né? Parte líquida do sangue. Então você pode ter, por exemplo, um anticorpo. Vamos ver os casos aqui que você pode ter esse anticorpo. Então olha lá. Pensando no fator RH, então eu tenho dois casos. Ó. Eu tenho os dois aqui representando a célula dentro de um vaso sanguíneo. Okay? Então, você pode ter essa proteína, ou esse fator RH, que é um antígeno. Então, vou colocar aqui. Ó. Então, vamos supor que essa pessoa tenha a proteína RH. Quando a pessoa tem essa proteína, ela é conhecida como RH positivo. Se a pessoa não tem essa proteína, ela é chamada de RH negativo. Pessoal, a pessoa que é RH negativa, então ela não tem a proteína, ela é pior que a outra? Também não, é uma proteína estrutural. Isso vai influenciar no transporte de oxigênio? Não, a função da célula permanece intacta. Okay? Agora um ponto aqui importante. Essa proteína está presente nas hemácias. Eu falei agora para vocês que o sangue é composto de células, mas também tem a parte líquida, onde podem ter anticorpos. Por exemplo, especificamente para o RH, existe o anti-RH. O que acontece? Olha só nessa segunda imagem, imagem de baixo. Pessoas com RH negativa,
caso elas sejam sensibilizadas e entrem em contato com algum sangue positivo, elas passam a ter o anti-RH, um anticorpo contra a proteína RH. Isso agora fica fácil de você perceber que, por exemplo, a pessoa com sangue positivo, professor, pode doar para a pessoa com sangue negativo? Bom, aqui a questão é, você tem a doação do sangue positivo, né? Essa pessoa com sangue negativo vai ser sensibilizada e ela vai começar a produzir esse anti-RH, esse anticorpo contra o RH. Então, não quer dizer que seja, na verdade, uma coisa instantânea, mas você pode ter uma reação onde você tem um contato de um sangue com a proteína RH, que é um antígeno, e essa proteína ser reconhecida por esse anticorpo, e essas células que estão entrando sensibilizarem, essa pessoa produz vários e vários anticorpos, né, cópias do mesmo anticorpo, e geralmente, assim, numa segunda vez, por exemplo, assim que esse sangue positivo entra, você já tem um ataque, e aí você tem uma reação chamada de incompatibilidade. Professor, a pessoa com RH positivo, ela não tem anticorpo? Não, ela não tem anticorpo. Até porque você tem que pensar, se ela tivesse anticorpo, ela mesma atacaria as suas próprias células vermelhas, né, suas próprias hemácias. Então não, ela não tem esse corpo. Quem vai produzir esse anticorpo? Pessoas com RH negativo. Por isso que essa doação não é possível, né? Ou pelo menos não é recomendado. Bom, e aí no vídeo de Sistema BO eu falei um pouco sobre esse quadro, sobre a questão da doação e recepção dos sangues A, B e O, mas para você pensar em doação, em transfusão, você não pode pensar só nesse sistema BO, você tem que embutir também o fator RH. Então são duas coisas diferentes que caminham juntas. Então eu comentei com vocês no outro vídeo, para quem não viu pode assistir, que o O é conhecido como doador universal. E o AB é o receptor universal. Só que o O é doador universal, porém, se o O ele for positivo, certo? Ele doando para um sangue negativo, você pode ter essa incompatibilidade. Então, um doador universal, de fato, é quem tem o sangue tipo O, e nesse caso, o sangue tipo O, sendo negativo, ele, além de não ter nenhum aglutinogênio, nem o A, nem o B, ele também não tem a proteína RH. Então, não gera uma incompatibilidade ao essa hemácia entrar na corrente sanguínea de outra pessoa. Já pensando no receptor universal, por que o AB é receptor universal? Porque ele não tem nem os anticorpos, nem anti-A, ele não tem, nem anti-B. Agora, pensando no fator RH, qual é o fator que não possui anticorpo nenhum? O RH positivo, porque ele não tem nenhum anti. Tá? O negativo, ele pode produzir um anti-RH? Pode. A gente não quer isso numa transfusão. Então, o receptor universal aqui, eu posso considerar, somando os dois sistemas, tanto o ABO quanto o RH, seria o AB positivo. Aqui seria o O negativo. Okay? Então, o princípio é bem parecido do sistema BO para o RH, com a questão do antígeno e da questão do anticorpo. Então, é sempre importante você conhecer não só a questão do antígeno. O RH positivo tem a proteína RH, o negativo não tem. Mas para fins de transfusão, de doação e recepção, você tem que sempre se lembrar do anticorpo presente não na célula, presente na parte líquida do sangue, no plasma. E aí, pensando nessa história, sempre o pessoal comenta de uma doença conhecida e famosa chamada
eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Bom, vamos entender essa doença aqui. Isso aqui é bastante estudado, vocês vão encontrar isso também em outras fontes, mas basicamente é o seguinte. Quando você tem uma situação, uma mãezinha lá está na sua primeira gestação. Então, na primeira gestação dela, essa mãezinha ela está grávida de um bebê e esse bebê ele tem um sangue RH positivo. Então, eu vou representar aqui, ó, essa aqui é a célula da mãe, a célula vermelha da mãe, e essa aqui de baixo do feto. A mãe, nesse caso, para ter algum risco, essa mãe tem que ser RH negativo. Então, você sabe que se a mãe é RH negativa, ela não tem a proteína RH nessa hemácia, certo? E esse primeiro feto, essa primeira gestação, esse feto, ele é RH, vou botar aqui, ó, RH positivo. Ou seja, o feto é positivo. Se ele é positivo, é porque ele tem a proteína RH na sua hemácia. O que acontece? A mãe, como é negativa, ela pode passar a ser sensibilizada e assim produzir anticorpos. Essa sensibilização, gente, acontece quando tem um contato do sangue, a passagem do sangue do feto para a mãe. Isso muitas vezes acontece, por exemplo, na hora do parto. Então vamos supor que na hora do parto tive esse contato, a mãe foi sensibilizada, então entrou células hemácias RH positivas no sangue da mãe, ó. E essa proteína RH presente aqui na célula do feto fez com que essa mãezinha começasse a produzir o quê? Anticorpos. E qual é o nome do anticorpo? Anti-RH. Só que como foi no parto e ela foi sensibilizada, esse feto não vai ter problema nenhum. Tá? Só que a mãe foi sensibilizada, então ela está produzindo e produziu anticorpos. Bom, vamos supor que agora essa mãezinha que já está sensibilizada, ó, então a mãe ela é negativa e ela já tem os anticorpos prontos. Aquele primeiro bebê nasceu e ela ficou grávida novamente. Então ela tem uma segunda gestação aqui. E esse segundo bebê, ele também é RH positivo. Ou seja, ele tem a proteína RH aqui nas suas hemácias. Então ele é positivo. O que pode acontecer já na segunda gestação? Como a mãe já foi sensibilizada na primeira gestação, ela já tem anticorpos anti-RH em grande quantidade, porque ela foi produzindo, né? E aí quando ocorre ao contato e passagem desses anticorpos para o feto, né, via placenta, por exemplo, esses anticorpos podem passar via placenta, por exemplo, e atacar, como ele é um anti-RH, atacar essa célula, porque ela tem essa proteína RH. Ao atacar essa célula, gente, esse bebê começa a perder células vermelhas, glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos, pessoal, eles também são chamados de eritrócitos, né? E aí, como o bebê está perdendo muito eritrócito, que é uma célula responsável por transporte de oxigênio e gás carbônico, ele tenta, inclusive, reverter isso produzindo novos eritrócitos. Só que o eritrócito, quando ele produz, assim que o eritrócito é produzido, ele está imaturo ainda. E esse eritrócito imaturo é conhecido como eritroblasto. É uma célula jovem. Esse eritroblasto ele vai se transformar no eritrócito maduro, que vai exercer sua função de transportar oxigênio e gás carbônico. Só que ele começa a produzir muito eritrócito porque ele está perdendo muito, então eu vou produzir bastante para repor. Só que como ele produz muito eritroblasto e ele ainda não consegue exercer a função, você chega a um quadro conhecido como a chamada eritroblastose.
blastose. Blastose é excesso, grande quantidade de eritroblastos. Então, eritroblastose fetal. Isso explica um pouco desse nome dessa doença. Além disso, essa doença também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. E esse nome hemolítico, lítico vem de lise, de quebra. Hemo vem de sangue, ou seja, está tendo uma quebra de sangue. E aí você pensa, se está tendo uma quebra de sangue, nesse caso dos eritrócitos, eu posso ter prejuízo aonde? No transporte de oxigênio e de gás carbônico. E eu posso ter um quadro, por exemplo, de anemia também. Então aqui, sem oxigênio e gás carbônico, eu posso interferir na formação de outros sistemas, de outros órgãos, podendo levar, por exemplo, ao aborto. Ok? E no caso de grande degradação de eritrócitos, eu também degrado em grande quantidade uma molécula conhecida como hemoglobina, que está dentro dessa célula. E quando eu tenho uma degradação muito grande de hemoglobina, pessoal, eu formo um pigmento amarelado, conhecido como bilirrubina, que gera, por exemplo, a famosa icterícia, que é uma degradação em grande quantidade da bilirrubina, que é um pigmento amarelado que é formado a partir da degradação da hemoglobina que está dentro das células. Se eu degradei as células, eu degrado a hemoglobina em grande quantidade, gerando essa bilirrubina que gera uma pele amarelada e também os olhos. Isso indica morte de células vermelhas, isso não é um bom sinal. Então isso tem que tentar fazer uma reversão disso aí, ok? Então assim, não vou entrar no caso mais clínico, mas em alguns casos mais graves você tem que fazer muitas vezes uma transfusão total do sangue do bebê, ok? Dependendo do período também que isso é descoberto ou que aconteça alguma coisa, pode ser feito um tratamento usando também anticorpos, ok? Que isso talvez seja um capítulo para uma aula um pouco mais específica e um pouco mais clínica. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Aproveito para qualquer coisa, se vocês quiserem comentar aí, para tirar dúvida, até dar um feedback, vai ser legal. Dá o like, compartilha com os colegas. Me sigam também lá no meu Instagram, tá? Para cada vez o canal ir crescendo. Obrigado a todos, tchau, tchau.